e elevar o padrão da infraestrutura do Maracanã. A gente está fazendo o camarote da presidência, vai ser nível Santiago Bernabéu, que a gente inaugura agora em janeiro. Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Nós seremos absolutamente recíprocos. Você recebe a gente com aquela merda daquela rede, vai ter uma rede pior e mais fechada no Maracanã para você. Certo? Quem tratar bem o Flamengo será tratado bem quando vier jogar aqui. Né? Tacou uma pedra na gente, a gente taca uma montanha em você quando você vier aqui. Esse que vai ser o nível. Preste atenção, o que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis. Né? A acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Déficit de governança. Né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política, o cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Certo? A gente acha que não acontece? Acontece. Acontece, é rápido. Qual é o risco para o Flamengo? Permitir que a nossa política interna sabote a gestão profissional. Não deixe que isso aconteça. Porque o que garante todo esse equilíbrio que a gente está mostrando aqui é a profissionalização. Mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Então isso me lembra, né, por brilhar. E outra coisa interessante para dividir com vocês é o seguinte, a gente bota 22 milhões por ano nisso e tem 11 de receita. Aí a gente vê alguns supostos profissionais de televisão falando que a gente devia botar mais dinheiro nisso. Né? É legal quando a gente fala disso e o dinheiro é dos outros. Em 2025, de direitos de televisão, de todo esse povo que acha que a gente devia botar um caminhão de dinheiro, a gente recebeu 900 mil reais de TV para o futebol feminino adulto. 900 mil reais. 900 mil reais não paga a folha da gente de 19 dias de um mês. 19 dias. Então, pessoal de televisão, as televisões deviam botar mais dinheiro nisso e pagar mais dinheiro para cá para a gente. Mais adiante eu vou falar um pouquinho disso. Excelência, professor. Eu acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não seja SAF seja o Flamengo. Eu vejo muitos dirigentes de clube tocando o clube de maneira leniente para piorar o resultado, para chegar e dizer, olha para o Flamengo, como é que eu vou competir com esses filhos das putas? Só se eu virar SAF. Eu tenho um investidor e, para deleite de vocês, eu estou aqui para ser o CEO da SAF. Isso
está acontecendo com vários clubes no Brasil, enquanto eu estou falando com vocês. Uma coisa que a gente está avaliando também é o seguinte, eu não sei se aqui, eu acho que todos vocês viram aquele Aeroflá, o avião da empresa chamada Sideral, que decolou com o escudo do Flamengo. Nós compramos, em média, 29 voos fretados por ano. Nós fazemos 29 voos fretados por ano. E a gente negocia cada voo individualmente. O que a gente está pensando em fazer é trazer uma aeronave, estilizar ela de Flamengo, garantir 3 anos de contrato, faz uma aeronave com 90 lugares, com conforto adequado aos sócios, a gente garante que vai usar essa aeronave, que de alguma maneira a gente vai fazer entre 27 e 32 viagens por ano, de uma forma ou de outra, e pelo fato de você fazer esse acordo por 3 anos, você poderia estilizar a aeronave. E aí a nossa ideia é pegar uma aeronave dessas e vender o patrocínio. A nossa ideia é pegar, transformar o Aeroflá, ou a logística do Flamengo, num produto potencial de venda para algum patrocinador que queira patrocinar a logística rubro-negra. Então, são projetos que a gente provavelmente vai botar de pé ao longo de 26. E, claro, que vai vir para o Conselho Deliberativo pelos valores que estão envolvidos. Então, quando eu disse que eu podia gastar 1 bilhão, o que eu estou dizendo para todo mundo? Agora é a minha vez de gastar. Só que eu vou gastar tendo sido campeão do Brasileiro, da Libertadores, tendo o elenco que eu tenho, eu vou gastar o que vocês gastaram. O que não pode acontecer? A gente errar com as contratações da gente. Mas vejam, nós fizemos um investimento de 309 milhões esse ano, então o nosso investimento foi muito mais efetivo do que o do Palmeiras e do Botafogo. Mas se você tem um adversário que todo ano bota isso de dinheiro, alguma hora ele vai te derrotar, não tem muito jeito. Que foi o que aconteceu em 23 e 24. 23 com o Palmeiras, 24 com o Botafogo. Então, tem uma explicação matemática para isso aqui. E a gente está pensando, significa dizer que a gente vai gastar 1 bilhão? Não significa dizer que a gente vai gastar 1 bilhão. Mas a gente tem condições de gastar, se necessário for, para recompor esse equilíbrio de forças. O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receita econômica. Agora, uma coisa que é interessante, que é o seguinte, endividamento, a gente tinha 346 milhões de endividamento no final do ano passado, caiu para 96. Gente, endividamento é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim. Certo? Como o nosso 96 não é com banco, isso aqui é um erro meu. Eu errei. Porque eu sou supersticioso, não aproveitei a janela do meio do ano e meti o pé na jaca. Quem achou que a janela do meio do ano foi agressiva, a gente podia ter feito, se eu soubesse dos resultados da gente no fim do ano, eu teria feito o dobro da janela que a gente fez no meio do ano. Só que se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem o pai. Então, joguei do lado conservador. Mas, 96 está errado para um clube que fatura 2 bilhões. Para quem conhece o conceito de alavancagem, se não é dinheiro de banco, eu podia trabalhar tranquilamente com a dívida de mais 300, 400, 500 milhões de reais de jogadores que vão gerar o quê? A garantia de que eu vá ganhar o Brasileiro ou a Libertadores. Mas se não ganhar num ano, mas se ganhar no ano seguinte está valendo também. Hoje eu tenho lastro econômico e financeiro para cometer esse tipo de aposta, vamos dizer assim, de ser muito mais agressivo. Eu não tenho o que perder. Então, o endividamento da gente hoje é um endividamento que está errado. Um clube que fatura 2,1 bi e teve 360 milhões de resultado não pode dever 96 milhões. Está errado isso. A gente vai corrigir isso ao longo de 26. No Natal desse ano não vai dar tempo ainda, mas... E a linha preta é a linha que nós controlamos do custo. A vermelha é a que é imposta por custos de federação, FUGAP e outras coisas. Então, hoje a gente sabe que cada cara que vai ao Maracanã custa R$20 para a gente. A gente sabe quanto custa e com o preço que a gente marca dá 72 de margem. A gente sabe disso com 2% de chance de erro 3 horas antes do jogo. A gente não erra o borderô. A gente sabe quais são as vendas, a maioria delas são feitas online. Então, isso permite que a gente tenha um banco de dados que ajude depois a comparar um jogo. A gente teve um jogo com Juventude, quarta-feira, 21h30 no Maracanã, que disseram que a gente tinha cobrado caro no ingresso. A gente foi fazer uma avaliação matemática, o problema é que era o jogo da Globo para o Rio de Janeiro e nós comemos bola nisso.
Pô, a gente não podia nunca ter marcado o preço que a gente marcou, estando no jogo marcado para a praça da gente. Mas a gente aprendeu e a gente não cometeu esse erro depois. Então, tem todo um aprendizado aqui que vai se acumulando e que vai melhorando ao longo do tempo.